Olá pessoal, estamos de novo aqui para ver hoje um outro filósofo clássico, bastante importante dentro dessa galeria de grandes nomes da história do pensamento ocidental. Nós vamos falar hoje de Platão, indiscutivelmente um dos maiores filósofos da história. Platão, dentro daquele contexto do século V, foi um pupilo, um seguidor, um discípulo do filósofo Sócrates que nós vimos na última aula. Platão, esse sim com existência comprovada pela história, volto a dizer, é considerado um dos filósofos mais influentes de toda a história do pensamento ocidental. Então, há quem diga que se toda a história da filosofia pudesse ser resumida, ela poderia ser resumida a notas de rodapé na obra de Platão. Você vê a influência que esse pensador teve no contexto da formação do pensamento do Ocidente. Então, ele foi um seguidor de Sócrates, um dos maiores filósofos, criador de uma corrente filosófica chamada idealismo. Ele vai realmente abrir espaço para essa reflexão, que vai ficar muito recorrente na modernidade, mas ele vai dar o pontapé inicial, e também concebeu a teoria do dualismo, a ideia de corpo e alma, a ideia de dupla essência no homem, o corpo material e a alma imaterial. Tudo isso tributado a Platão, um dos filósofos, então, mais influentes. Bom, para a gente começar a discussão de Platão, gente, isso é muito importante e interessante, Platão entende que a realidade é dupla, ela não é una, ela não é uma coisa só, ela é duas. Elas são duas realidades numa, que seria justamente a ideia dos dois mundos que compõem a natureza física e metafísica. O mundo sensível, que seria a realidade percebida pelos sentidos, a realidade apreendida pelos olhos, pelo ouvido, pelo olfato, pelo tato. E essa realidade, para Platão, é uma cópia de outra realidade. É uma cópia imperfeita ainda. Essa realidade que vai originar o mundo sensível é o segundo mundo, o mundo inteligível, que seria a realidade compreendida pela razão. Então notem bem, enquanto que o mundo sensível é percebido pelos sentidos, o mundo inteligível é compreendido pela razão. É uma outra ideia, Então, um outro movimento. E o mundo inteligível é um modelo, ele é perfeito, imutável, eterno, e ele serve como modelo para a apresentação do mundo sensível. Então, em última análise, tudo que existe, que nós conhecemos, essa caneta, por exemplo, é uma cópia de uma realidade formal, pré-existente e eterna no mundo das ideias, o mundo sensível. Nessa figura, isso fica bem claro. Então, você tem um mundo inteligível, ele é perfeito, eterno, verdadeiro, não transformação, ele é pré-existente. Então, nesse mundo inteligível, nós temos uma essência, por exemplo, aqui de um cachorro. Seria uma canididade. Estranho esses termos, A ideia de cachorro, para não embaraçar muito com conceitos. A essência. Essa ideia de cachorro, segundo Platão, essa ideia presente no mundo inteligível, serve de referência, uma referência inata, para que eu conheça todos os cachorros do mundo, que eu reconheça todos os cachorros do mundo presentes no mundo sensível. Um mundo imperfeito, corruptível, falso, uma transformação feita de matéria. Enquanto que a ideia é formada de essência, a essência do cachorro, vamos dizer assim, o mundo sensível é composto de substrato. Um substrato perecível, mortal, corruptível. Então, esse substrato é o mundo conhecido pelos sentidos. Então, todos os cães que eu conheço no mundo, eu só os conheço porque essa ideia de cachorro já está inserida em minha mente, previamente. Então, quando eu olho lá um pitbull, eu reconheço como cachorro da mesma forma se eu olhar um pincher, que eu também vou reconhecer como cachorro. Eles são diferentes no mundo físico, mas a ideia de cão está presente e abarca os dois tipos de cachorro. Essa é a ideia que Platão trabalha. Bastante questionado isso, mas é dessa maneira, essa participação do mundo metafísico para o mundo físico. Isso é uma realidade que compõe a base do pensamento platônico. Todo o pensamento de Platão vai estar ancorado nessa ideia.
a passagem do mundo inteligível como modelo para as cópias imperfeitas do mundo sensível. Tranquilo? Então, pessoal, com base nisso, ele vai definir o homem também como um ser duplo, formado de duas realidades. Uma pertencente ao mundo o mundo sensível, que é o corpo material, que tem os sentidos para percepção, e a outra uma essência, a alma, que não deve ser confundida aqui com uma coisa esotérica do universo religioso. A alma seria mais voltada para a ideia de racionalidade, a razão, a atividade de formação de conceito, a atividade cognitiva, a atividade intelectual, né? Então, o homem seria formado dessas duas realidades. O corpo, que seria a parte material, mortal e corruptível. Por que corruptível? Porque ele tem apetites. Então, ele precisa ser saciado para não morrer. Então, ele tem desejos. E esses desejos podem fazer com que o corpo se perca. Então, essa é a essência, digamos, imperfeita do homem, pertencente ao mundo sensível. Mas existe uma parte vinda do mundo das ideias, que é a alma, a essência. Essa essência é a parte imaterial, imortal e virtuosa. Então, se existem virtudes, essas virtudes estão ligadas a qual mundo? Ao mundo das ideias, o mundo inteligível. Daí tem uma questãozinha importante aqui. Quando a alma se une ao corpo no ato do nascimento de uma criança, ela se divide em três partes. Ela se divide em três partes no corpo, ocupando regiões diferentes do corpo, que está aqui nessa figura, né? Então vai existir uma parte da alma que vai ocupar a mente, que seria a parte racional. Essa parte racional vai trabalhar com as virtudes, a sabedoria, por exemplo, né? Mas se o corpo dominar essa parte, se sobrepor, digamos, os instintos corpóreos, dominar a alma racional, vai ser desenvolvido os vícios, orgulho, preguiça, vai ser desenvolvido uma falha, entendeu? Então, orgulho e a preguiça está ligado ao corpo, enquanto que a sabedoria está ligado à alma. A outra parte da alma vai ocupar o tórax, a região do coração, trabalhar com as emoções. Enquanto que, ligada à alma, essa parte vai trabalhar com a coragem e a fortaleza, que são elementos da guerra, quando o corpo domina isso, isso vai virar raiva e inveja. Parecido, mas diferente, né? Tipo igual, mas nada a ver. Seria mais ou menos essa ideia, né? Alma irascível, coragem e fortaleza. Os vícios do corpo ligados à emoção, raiva e inveja. Tá. A terceira parte da alma é a parte concupiscível, né? Que seria a parte que fica no abdômen, onde ficam os apetites, né? Tanto os apetites de ordem de subsistência, como também os apetites de ordem sexual. Então, quando está sob o domínio da alma, essa região, domínio próprio, domínio de si mesmo. Aquele friozinho na barriga do artista, mas aquilo se transforma em algo bom. Ao passo que, quando está aos encargos do corpo, isso se transforma em luxúria, né, que seria desejo sexual, gula, desejo compulsivo de comer, né, ou ganância, desejo compulsivo de ter coisas, né, acumular coisas. Então, essa é a diferença entre a justiça, que está sempre ligada à alma, e a injustiça, que está sempre ligada ao corpo, aos vícios. Tranquilo? Essa é a definição que Platão dá do homem, um ser duplo também, conforme a realidade também é dupla. Bem, essa é a famosa metafísica platônica. Agora, a gente vai ver a expressão disso naquele que é considerado, talvez, um mito mais conhecido da filosofia, a alegoria mais conhecida da filosofia, a famosa alegoria da caverna, né? Então, Platão vai contar uma história interessante no seu livro A República. Ele vai contar a história de uma caverna subterrânea, aqui está num recorte lateral, né? Dá para a gente visualizar. Homens acorrentados numa penumbra no interior da caverna, eles estão acorrentados a uma parede aqui interna da caverna, de costas para essa parede, e eles enxergam sombras projetadas por pessoas que intencionalmente manipulam objetos aqui, e tem uma fogueirinha ali no interior da caverna, e essas pessoas enxergam essas sombras projetadas, e como eles nunca saíram desse buraco, eles estão acorrentados ali desde o nascimento, eles acreditam que essas sombras são realidade, que elas são de fato a realidade na sua expressão mais vívida. Então, um dia, um desses acorrentados consegue inexplicavelmente se romper das correntes e aparece aqui em cima na superfície. Ao fazer isso, ele
vai ter um primeiro contato com o sol, vai se sentir mal com isso, mas vai perceber com o correr dos dias que ele viveu uma vida de ilusão. E essa ilusão ele tem que mostrar para os seus colegas acorrentados. E ele desce lá e tenta mostrar, mas ninguém acredita nele porque a verdade não é transmitida assim. Com essa alegoria, Platão faz uma homenagem ao seu antigo mestre Sócrates, que teria tentado falar sobre a verdade, mas foi barrado e condenado, né? Basicamente essa ideia. Se nós fôssemos pegar pela metafísica platônica, o interior da caverna seria um mundo sensível, cheio de cópias imperfeitas e sombras pouco definidas. A superfície seria um mundo inteligível, o mundo da verdade, né? O mundo da clareza, da distinção das coisas, das formas enquanto formas, né? Basicamente seria essa a ideia. Essa é uma das alegorias da filosofia, talvez a mais famosa de todas. Está presente no livro número 7 da República. Bem, gente, sobre ainda a alegoria da caverna, é possível a gente fazer uma interpretação contemporânea, né? A gente pode dizer que a alegoria da caverna ela tem várias interpretações, mas uma possível seria justamente aquela pessoa que está alienada às aparências, né? Produzidas pela mídia, produzidas por informações que não se reflete mais e se constitui como verdade por osmose, né? Enquanto que quem se desacorrenta desenvolve o senso crítico para poder olhar para a realidade daquela forma filosófica que a gente tinha dito lá na primeira aula, né? Olhar de um jeito diferente para as mesmas coisas, o grande desafio da filosofia, né? Então é uma maneira da gente interpretar essa alegoria também, né? A gente sair dessa caverna, sair dessa mesmice que nos mostra a realidade sempre nas mesmas cores e tentar transcender para olhar outras perspectivas, né? Não é uma tarefa muito fácil e nem muito confortável, mas é isso que Platão sinaliza e indica aqui na sua alegoria da caverna. Pessoal, a visão política de Platão, né, para a gente fechar essa reflexão. A exemplo do que Platão dizia a respeito do homem, dividido ali em 3 momentos da alma dentro do corpo, assim também ele vislumbrava o sistema político da polis. Para ele, o sistema político era piramidal. Existia um filósofo, um rei filósofo que deveria governar, porque é o mais competente para isso, na visão de Platão. E não é porque ele era filósofo que ele sugeria que o filósofo fosse o rei. Ele fazia essa reflexão entendendo que um filósofo vai conhecer as verdades do mundo inteligível e não vai se deixar seduzir pelas contrariedades do mundo sensível. Então ele vai estar vinculado à verdade e não aos desejos, né? Então por isso ele estaria mais credenciado a governar. Ele vai estar assessorado por um exército, né, que seria compatível lá ao corpo, né, a parte do tórax lá na divisão da alma, né? Então o filósofo seria o cérebro da cidade, os guerreiros seriam o tórax, os músculos da cidade, e o povão, né? Platão vai colocar eles como sendo a base da pirâmide, e eles não podem ascender ao poder porque eles estão despreparados, assim como seria lá a atividade do abdômen, né? Que pode levar aos vícios, né? Então o povo pode se fazer uma insurreição, então por isso que ele precisa ser sempre controlado pelos guerreiros, né? Então é um governante que deveria ser um filósofo, um forte exército deveria garantir o cumprimento das leis e conter os apetites do povo, e o povo deve sempre estar subordinado às determinações do rei. Ou seja, uma bela de uma ditadura aqui, né, que o Platão propõe no seu sistema político, né? Claro, tudo bem, uma ditadura do conhecimento, né, uma ditadura do saber, mas não podemos esquecer que todo ditador se diz conhecedor, né, das coisas e se diz assim ser a pedra de salvação do seu povo. Mas Platão, né, vamos dar uma dignidade acadêmica e filosófica para Platão, ele nunca se envolveu com política, então isso aqui era apenas uma teoria, e é uma teoria que vai sim inspirar governos totalitários. Tranquilo, pessoal? Esse foi Platão, um dos filósofos mais influentes da história, visto aqui em perspectiva, né, com seus momentos mais, assim, digamos, significativos de seu sistema filosófico. Gostaram? Essa foi a história de hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.